Bom, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui, né? A professora Camila está terminando os materiais todos aí para voltar, para vocês poderem matar a saudade dela, certo? Mas por enquanto a gente vai seguindo aqui. Eu vou falar hoje sobre conteúdo de análise diferencial. Na verdade, precisa de hoje e amanhã. E aí, mais no meio dos conteúdos, como sempre, tem um exercício ali para vocês poderem ir vendo como é que é o procedimento de resolução do exercício, né? Então, já estamos gravando, eu vou dar início aqui, já estou com o slide aqui pronto, certo? Eu vou compartilhar a tela. Então, vocês já devem estar vendo aí, né? Ok? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre análise diferencial, né? A conservação da massa e do momento. Só relembrando, a gente viu a formulação integral, certo? Então, por exemplo, aqui a formulação integral para a conservação da massa, né? Onde a taxa de variação dentro do volume de controle é igual às taxas de fluxo pelas entradas e saídas da superfície de controle, certo? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a variação de nível num tanque se dá pela diferença entre o que entra e o que sai, certo? Desse tanque. A gente também viu a formulação para a conservação do movimento linear, né, do momento linear, onde as forças de gravidade mais as forças superficiais é igual à taxa de variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle mais a taxa de variação líquida entre as entradas e saídas da superfície de controle. Nós também vimos a formulação da equação de energia, né, onde a taxa de variação temporal do sistema, que é calor menos o trabalho por unidade de tempo, é igual à taxa de variação de energia dentro do volume de controle mais a taxa de variação de energia através das entradas e saídas da superfície de controle, certo? Nós também podemos destrinchar a energia como sendo U mais P sobre Rho, ou PV, porque o V que eu estou falando aqui é o inverso da densidade, mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ. Esse é o somatório das energias, certo? Então, a gente viu essas formulações, certo? E hoje a gente vai ver a análise diferencial desse escoamento. Então, para fazer uma análise diferencial, primeiro é só para a gente registrar. A análise integral, ela se dá quando eu quero estudar o comportamento global do fenômeno, do fluido, como ele como ele interage com os objetos, né? Como ele interage com outros fluidos. Eu quero medir vazão, eu quero medir o esforço sobre as superfícies, quero medir variação de velocidade média e outras propriedades. Ela não serve quando a gente quer conhecer coisas específicas, como o campo de velocidade, o campo de densidade, certo? Infelizmente, não serve. Então, a gente precisa de uma outra abordagem, diferente da abordagem de volume de controle, na forma integral, para determinar o que acontece com o fluido em um determinado ponto do espaço. Essa análise se aplica, por exemplo, nesse caso aqui. Eu tenho um anteparo, isso aqui é um aerofólio, certo? Tem um anteparo, e aí eu preciso saber o que está acontecendo na formação dos vórtices depois do anteparo, ou seja, nas costas do aerofólio. Aí, nesse caso, eu preciso estudar os detalhes, os vórtices, os redemoinhos, né? A transição da camada limite, que é aquela camada bem próxima à superfície do objeto, certo? Então, eu acabo tendo que estudar isso detalhadamente. Quando eu quero estudar isso detalhadamente, eu preciso olhar um elemento diferencial de volume, não mais um volume de controle definido, certo? Então, eu preciso estabelecer as equações que governam esse escoamento para estudar os campos de pressão, de velocidade, densidade, as tensões que estão interagindo, a temperatura e assim por diante, certo? Então, a gente vai ter que estudar a conservação da massa e da quantidade de movimento para essa análise diferencial. Por exemplo,
esse aqui é um exemplo do movimento do ar, né, ao redor de uma bola que se movimenta, por exemplo. Você vê que tem as linhas de fluxo bem definidas quando afastadas da bola. Mas próximo à bola, especialmente nessa região aqui de saída, você tem a formação de vértices, de vórtices, de redemoinhos, né? E esse comportamento do fluido, ele só pode ser descrito por uma análise diferencial, certo? Intuitivamente, a gente sabe um pouco disso. Por exemplo, um jogador de golfe, quando ele bate numa bola, ele sabe exatamente a posição em que deve bater, porque ele conhece o formato da bola. A bola de golfe ela é cheia de gominhos, né, para permitir que você tenha uma resistência do ar adequada. Se você der a mesma bola sem os gominhos e o jogador de golfe tentar bater nela, ele vai errar completamente o alvo. Um jogador de beisebol, por exemplo, ele lança uma bola, ele lança com aquele efeito porque ele sabe o formato da bola, as curvas da bola, as linhas da bola vão gerar que tipo de escoamento, né? E assim por diante, uma bola de futebol, bola de futebol americano, né? Bola de handball, que também tem um efeito muito grande, e assim por diante. Então, em geral, a maioria dessas modalidades requerem um pouco de conhecimento de mecânica dos fluidos para desenhar, projetar as bolas que serão utilizadas, certo? Então, relembrando, na forma integral, a equação de conservação da massa é escrita como variação dentro do volume de controle é igual à taxa de fluxo através da superfície de controle, ou seja, a variação no volume de controle é o somatório das entradas de massa menos o somatório das saídas de massa, certo? Então, usando esse mesmo conceito, só que agora no lugar de um tanque, eu quero comparar um elemento diferencial. Geralmente a gente usa um cubo porque é mais fácil visualizar, né? Então, um elemento cúbico com dimensões dx, dy, dz, certo? E aí, para estudar a equação da continuidade, primeira coisa, qual é o volume desse cubo? O volume de um cubo é o produto de suas arestas. Então, seria, nesse caso, dx, dy, dz, certo? dx por dy por dz me dá o volume. Tá aqui, ó. dv, que é a diferencial do volume, é dx, dy, dz. Então, imagine também que um objeto, que alguma coisa se movimenta aqui com velocidade que pode ser decomposta nas três dimensões, o I mais VJ mais WK, certo? E a densidade é linearmente da esquerda para a direita, de trás para frente e de baixo para cima, certo? Ora, a gente aprendeu a fazer expansão em série de Taylor, ou deveria ter aprendido, né? Basicamente, qual é a expansão em série que eu quero fazer? Eu quero fazer o produto de densidade por velocidade, certo? Aqui, ρu, na face direita. Na face direita, essa face aqui, o que é que se ele cresce linearmente, ela será maior do lado direito e menor do lado esquerdo. Então, fazendo a expansão em série de Taylor, eu vou ter ρu mais ρu, del x, dx sobre 2, porque é metade só, né? De ρ, que é no centro, até a face, tá? É metade, dx sobre 2, mais 1 sobre o fatorial de 2, derivada segunda de ρu sobre x, dx ao quadrado sobre 2, e assim por diante. Só que quando a gente faz uma expansão em série, esse termo aqui ele tem um produto de diferenciais. Ó. Diferencial ao quadrado é produto de diferenciais. Como a gente já fez anteriormente, tudo que for produto de diferenciais eu vou eliminar da minha expansão, porque é muito pequeno o valor. Então vai restar ρu mais ρu del x, dx sobre 2. Do lado direito, isso é mais. Do lado esquerdo é a mesma coisa, só que aqui o sinal é negativo, certo? Então, eu posso expandir essa ideia para todas as faces, certo? Lembrando, se alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone aí, porque eu não estou vendo o chat, tá? Então, aqui, eu peguei essa ideia e expandi para todas as faces, direita, esquerda, frontal, traseira, a face de cima, a face de baixo, né, superior, inferior e assim por diante. De forma que na face direita eu tenho ρu mais derivada de ρu com relação a x, dx sobre 2. Na face esquerda a mesma coisa, menos. Na face frontal, mais. Na face traseira, menos. A face superior, mais. A face inferior, menos. Certo? O que é que eu vou fazer agora?
eu vou simplesmente, aqui mostrando claramente em cada face, né, para você visualizar onde é que está. O que eu vou fazer agora é o da direita menos o da esquerda, o superior menos o inferior, o frontal menos o traseiro, certo? Ou seja, estou fazendo a diferença, né, o delta entre as faces na mesma direção. Então, a minha primeira integral, que varia com o tempo, eu vou substituir dv por dx, dy, dz, certo? Além disso, a densidade ela não varia, ela é uniforme, ela não varia dentro do espaço, ela varia no tempo. Então ela sai daqui, ó, esse ρ sai daqui, tá? Aí fica dρ, del-ρ, del-t. E o dx, dy, dz sai por quê? Porque o volume é dado por dx, dy, dz. Eu tiro esse volume, né, do integral, só que lá o elemento diferencial ele tem as dimensões dx, dy e dz. Então eu estou multiplicando as dimensões somente, certo? A segunda parte eu estou pegando as entradas, ó, entrada em x, entrada em y, entrada em z, menos a saída em y, em x, saída em y, saída em z, certo? Então, esse primeiro termo, com esse primeiro termo da saída, vai cancelar o ρu, e aqui vai ficar isso mais isso, né? Porque tem um sinal negativo aqui que eu não coloquei. Então, vai ficar isso mais isso, vai ficar a mesma coisa, só que sem esse 2 aqui que eu estou com a mãozinha em cima. Então, vai ficar del-ρ de u, del-x, certo? Multiplicado por dx. Aqui vai ficar del-ρ de v, dy, aí vai aparecer, ó, dx, dy, dz. Aqui, dx, dy, dz. E aqui, dx, dy, dz, certo? Então, minha equação vai ser simplesmente reescrita como del-ρ, del-t, dx, dy, dz, menos, igual a menos del-ρ, del-y, desculpa, del-ρ, dx, del-x, dx, dy, dz, e assim por diante. Esse dx, dy, dz aparece em todos os termos, pode ser eliminado e eu posso passar tudo para cá, deixando todo mundo antes do sinal de igualdade positivo. Então vai ficar del-ρ de t mais del-ρ del-x mais del-ρ v del-y mais del-ρ w del-z igual a zero. O detalhe aqui é que se você olhar para essa equação, que é a equação da continuidade ou conservação da massa para análise diferencial, você pode relacionar ela com a equação na forma integral. Essa primeira partezinha aqui, ó, é o equivalente à integral que varia com o tempo, com o detalhe que não aparece o volume, porque essa equação ela está dividida por unidade de volume, tá? Essas somatórias aqui são aquelas integrais de fluxo de entrada e saída, ρ-VDA. E são essas três aqui, porque é o produto da densidade pela velocidade, certo? Numa determinada direção, x, y e z é igual a zero. Se você olhar as unidades, densidade por velocidade, para ficar lá era densidade, velocidade e área. Então aqui volume dividido por unidade de comprimento, né, que é o dx, vai dar área, certo? Então na verdade, de novo, eu dividi pelo volume, certo? Então eu tenho a mesma equação, só que escrita na forma diferencial e dividida pelo volume. Existe um operador chamado nabla, não sei se vocês conhecem, que ele é isso aqui, ó. A componente I derivada com relação a x, mais a componente J derivada com relação a y, mais a componente K derivada com relação a z. Se você olhar, é que está escrito aqui, ó. Derivada de ρ, U é a componente x da velocidade, V é a componente y e W é a componente K. Então, eu posso reescrever isso aqui simplesmente como o operador nabla de ρ vezes a velocidade, o vetor velocidade. Então, minha equação pode ser reduzida a del-ρ, del-t, primeiro termo, e esses três termos estão escritos dentro desse operador nabla. Vocês vão ver, possivelmente, essa equação também escrita com esse operador nabla, certo? Eu, para gravar, sempre escrevo a equação do jeito que está aqui em amarelinho. Ora, essa equação pode ser usada para escoamento incompressível, e quando o escoamento for incompressível, a densidade não varia, isso aqui some, e essas densidades que aparecem aqui também não vão variar nem x, nem y, nem z, sai e passa dividindo zero.
Então, minha equação vai ficar, para escoamento incompressível, a derivada da componente U com relação a x, mais a derivada da componente V com relação a y, mais a derivada da componente W com relação a z, que corresponde ao nabla da velocidade, tem que ser igual a zero, certo? Isso é para escoamento incompressível. Isso é uma forma de verificar se o escoamento é incompressível, observando se o campo de velocidade obedece a essa relação e se pode avaliar se o escoamento é incompressível ou não. Se o escoamento for permanente, significa que a densidade não varia com o tempo. Então, apenas esse primeiro termo não vai mais existir e eu vou ter esse termo aqui, que está faltando um Vzinho, né? Digitar. Então, del rho U, del x, mais del rho V, del y, mais del rho W, del z, é igual a nabla de rho V, é só a descrição, o operador matemático, igual a zero, certo? Então, para escoamento permanente, basta isso, nabla de rho V igual a zero. Também, de vez em quando, a gente precisa de coordenadas cilíndricas. Por quê? Porque a conservação da massa é estudada também em fluidos dentro de tubulações. Uma tubulação normalmente é cilíndrica, tá? Então vai ser, de vez em quando você vai precisar usar coordenadas cilíndricas. As coordenadas cilíndricas, elas se caracterizam por ter, no lugar de x, y e z, elas têm r, θ e o próprio z, certo? Então nada mais nada menos do que reescrever todas essas equações. A velocidade agora é o vetor direcional E na direção R vezes VR, mais o vetor direcional θ na direção θ, Vθ, mais K, que é o direcional em Z, VZ, certo? Aí eu vou reescrever todas as equações, tá? Aqui essa figura aqui foi tirada do Fox e trabalhada, né? Eu vou reescrever todas as equações, só que agora usando coordenadas cilíndricas. No lugar de U, de x, y, z, vou usar r, θ e z. Quando eu fizer isso, apesar de ser maior a equação, porque nas coordenadas cilíndricas fica um pouco maior, mas o procedimento é o mesmo. Variação da densidade, variação da velocidade, né? Na minha área, certo? Então eu tenho densidade, velocidade e área. Fazendo essas substituições e somando tudo que é positivo e negativo, eu vou chegar nesta somatória e, finalmente, nesta equação aqui, certo? Que é derivada com ρ dv é del ρ del t, r dr dθ dz. Aqui a mesma coisa, certo? Também foi obtida da integral de ρ v dA, de forma que minha equação em coordenadas cilíndricas tem esse formato aí, ó. ρVR mais R del ρVR del R, mais del ρVθ del θ, mais R del ρVZ dz, mais R del ρ del θ igual a zero. Certo? Então, com isso, eu tenho minha equação também na forma de coordenadas cilíndricas. Certo? Então, para escoamento incompressível, eu só tiro tudo que a densidade é constante. Para escoamento permanente, aquele termo del ρ del θ, ou del ρ del t é zero. Então, minha equação fica reduzida a isso. Na verdade, você não precisa saber decorar escoamento incompressível permanente para nenhum deles. Basta você pegar a equação, que você tem acesso em qualquer livro, né? E aplicar. Para escoamento incompressível, densidade é constante. Então, se a densidade é constante, o termo que varia com o tempo é zero e todas essas densidades podem sair e passar dividindo. Aí vai sumir todas as densidades. Se o escoamento é permanente, o que muda é que del ρ del t é igual a zero, certo? Substitui isso e você vai ter a solução. Para a gente ver como é que aplica isso, vamos ver aqui uns dois exercícios. Esse primeiro exercício diz o seguinte: os componentes do vetor velocidade de um escoamento incompressível e que ocorre em regime permanente, são definidos por U igual a x2 mais y2 mais z2, V igual a xy mais yz mais z e W igual a zero. Determine a forma do componente da velocidade na direção z de forma que satisfaça a equação da continuidade. Então, veja só. Ele diz que o escoamento é incompressível. Então, ele quer as duas condições, tem que satisfazer a equação da continuidade e ser incompressível. Como é que a gente faz isso?
Vou colocar lá na equação da continuidade, na forma de diferencial, para que vocês possam me dizer como é que a gente faz isso. Está aqui a equação da continuidade na forma diferencial. Aí eu quero que o escoamento seja incompressível. O que é que muda nessa equação? Ninguém, nada, nenhum chute. Del Rho, del T igual a zero. Isso é uma informação. Essa informação ela é verdade para escoamento incompressível e também para escoamento permanente. Mas no caso do escoamento incompressível, tem algo mais. Não é só isso aqui que some, né? Se o escoamento é incompressível, significa que a densidade é constante, certo? Se a densidade é constante, o que é que acontece com esse meu sistema? E aí? O que acontece quando você tem a derivada de uma constante por um... O Rho sai da derivada. O Rho sai de todas essas derivadas, colocado em evidência, e passa dividindo zero, certo? De forma que eu vou ter isso aqui, ó. Para escoamento incompressível, a derivada da componente U com relação a x, mais a derivada da componente V com relação a y, mais a derivada da componente W com relação a z, tem que ser igual a zero, certo? Então, vocês sabendo isso aqui, ó, vou derivar U com relação a x, derivar V com relação a y, somado a dw dz tem que dar igual a zero. Então, eu vou simplesmente substituir du dx, que eu vou derivar a partir do U que eu tenho lá, dv dy, que eu tenho lá o V também, e aí eu quero achar dw através da integral do resultado, certo? Então, vou colocar lá na figura, no meu problema, para vocês olharem e vocês fazerem isso aí, tá? Olha só. Você vai... É só isso. Deriva U com relação a x, deriva V com relação a y, e dw dz é sua incógnita, certo? Então, resolvam isso aí. Vou dar um minutinho para vocês fazerem. Menos 3x menos z. Eu falei no início, meu querido, a professora Camila, ela está terminando os materiais escritos, aquelas apostilas, e vocês... e logo, logo ela volta, tá? Então, mas eu acho que hoje, amanhã ainda, serei eu que vou dar aula, tá? Aí, acho que na quarta, talvez na quinta, ela já esteja voltando, tá? Cadê?
Bom, vamos ver. Alguém escreveu aqui menos 3x menos z, né? Vamos ver aqui, então, como é que a gente resolve. Então, olha só. Eu copiei aqui as equações para facilitar, né? E aí a gente chegou, ó, eu peguei partir daqui, como o escoamento é incompressível, esse primeiro termo é zero porque ρ não varia, e o fato de ρ ser constante faz com que ele saia de cada uma dessas derivadas, e estando em evidência, ele passa dividindo aqui o zero, vai ficar tudo zero. Então, minha equação fica reduzida a isso aqui, né? Ora, a gente vai lá na derivada, e aí x ao quadrado mais y2 mais z2. Derivando com relação a x, isso aqui vai dar 2x. Tá aqui 2x. A derivada de v com relação a y, xy mais yz mais z. Derivando com relação a y, vai dar x mais z. Substitui aqui, eu vou ficar com 2x mais z mais dw dz igual a zero. Passei tudo que não era dw, dz para o lado de cá, e aí é só o que faltou fazer lá, é integrar, porque eu quero é w, eu quero a componente w. Então eu integro dos dois lados, passo dz para cá, integro dos dois lados, vou ficar com w igual, integral de menos 3x dz vai dar menos 3xz, integral de menos z dá menos z ao quadrado sobre 2, e aí o valor constante aparece porque minha integral não era definida, certo? Então, esse é o formato. Obrigatoriamente tem que ser uma função menos 3xe menos z ao quadrado sobre 2. E aí você soma uma constante para poder ficar com o formato universal dessa solução. Ok? Uma questão relativamente simples, só para identificar se o escoamento é incompressível. Mas aqui tem uma segunda questão, que é uma aplicação, certo? Dessa equação. Então, veja só, é uma equação da continuidade para regime não permanente, ou seja, o ρ varia com o tempo, certo? E aqui o problema é o seguinte, um amortecedor a gás na suspensão de um automóvel comporta-se como um dispositivo pistão-cilindro. É o pistão, né, o cilindro e um pistão. Então, o pistão vai pressionando, né, o amortecedor funciona assim. Ele pressiona, quando ele sobrecarrega de peso, ele pressiona o ar que está dentro do amortecedor, certo? E aí esse ar vai sustentar esse peso, ok? Pode ser um outro fluido, mas aqui no caso é o ar. No instante em que o pistão está afastado de uma distância L igual a 0,15 metros, nesse exato instante em que L é 0,15 metros, da extremidade fechada do cilindro, a massa específica do gás aqui dentro é 18 kg por metro cúbico. Então, nesse exato instante, a densidade é 18 kg por metro cúbico. O pistão começa a se mover afastando-se da extremidade fechada do cilindro com a velocidade de 12 metros por segundo, certo? Então o pistão está se afastando. O movimento do gás é unidimensional e proporcional à distância em relação à extremidade fechada. Ou seja, se é unidimensional, varia só na direção x, e é proporcional, diretamente proporcional, linearmente proporcional, com a velocidade. Ou seja, a minha velocidade U na direção x vai ser a velocidade V vezes x sobre L, certo? Avalie a taxa de variação da massa específica do gás nesse instante. Então, ele quer saber quanto varia a densidade com o tempo nesse exato instante, certo? Para resolver esse problema, eu vou usar a equação de conservação da massa na forma diferencial. Então, deixa eu botar aqui. A equação de conservação da massa na forma diferencial, a gente já viu aqui em cima, né? Vou colocar lá de novo nela. É essa aqui. Então, esse del-ρ del-t é o que eu quero. Nesse caso, é a variação da densidade com o tempo. Taxa de variação. O que eu preciso agora é determinar os produtos da densidade pela velocidade para cada uma das direções x, y e z. Só que olhando para o problema, vocês podem me dizer em que direções varia a velocidade? Varia em x, varia em y, varia em z, não varia em qual?
Apenas em X, né? Ficou muito claro aqui. Você não tem variação em Y e nem para dentro da tela ou saindo da tela, certo? Então você só tem variação em X, de forma que a minha equação vai perder esses dois termos porque não tem velocidade nas direções Y e Z, certo? Então minha equação vai ficar reduzida a del rho de T, del rho del T mais del rho de U del X, certo? A questão que a gente precisa ficar atento aqui, que aí eu só passei o sinal de igualdade, é que se trata de uma derivada parcial de um produto. A derivada parcial de um produto é igual, você tira um dos elementos do produto como se fosse constante e multiplica pela derivada do segundo em relação a x. E depois soma com o outro multiplicado pela derivada do primeiro com relação a x. Então, isso aqui, quando a gente destrinchar, vai dar isso aqui, ó. Menos del rho, menos rho, del u, del x, menos u, del rho, del x. Ok? Só que ele diz que a densidade é uniforme. Se a densidade é uniforme, ela não varia no espaço. Então, del rho, del x será igual a zero. E, portanto, minha equação vai ser reduzida a del rho, del t, que é igual a menos rho, del u, del x. Então, se eu souber como u varia com x, é só aplicar aí agora, porque eu vou ficar com ρ como uma variável e t como outra variável para integrar. E eu sei como u varia com x, porque o problema até já disse, ó. U igual a Vx sobre L. Como u é igual a Vx sobre L... Por favor, o senhor pode repetir essa última parte agora? Última parte agora, vamos lá. Isso, essa parte que o U fica zero, aí eu não Isso aqui. entendi. Isso. Pronto. Veja, a divisão você entendeu, né? Eu pego essa multiplicação e eu separo em dois termos, certo? Sim, sim, essa parte eu entendi. Aí, eu olhando para esses dois termos, eu vou ver o seguinte. Rho é um valor que eu quero calcular, né? Eu tenho o valor. Derivada de U com relação a X. E depois eu posso ver como é que eu calculo isso. Mas para cá, tem o seguinte. U tem velocidade na direção X. O problema é que o escoamento é uniforme. Se ele é uniforme, a densidade não varia nem com X, nem com Y, nem com Z. Ela só varia com o tempo. Certo? Então, como a densidade não varia com X, com Y e com Z, o termo del rho, del X é que é zero. Porque ρ é constante com relação a X, derivado de uma constante é zero. Certo? Aí vai restar somente esse termo aqui, ó. E eu quero achar del U, del X. Só que o problema também disse que V é igual a... ou U é igual a Vx sobre L. Como U é igual a Vx sobre L, derivada de Vx sobre L com relação a X vai dar V sobre L. Certo? Substituo isso aqui. Vou ficar com del rho, del T igual a menos rho V sobre L. Como eu quero integrar em ρ e em t, eu tenho que olhar se as variáveis aqui são influenciadas por ρ ou por t. Del ρ e ρ vão ficar do mesmo lado da equação, não tem problema. E do outro lado vai ficar VL dt. V sobre L dt. Só que L é a distância. E à medida que o tempo passa, essa distância muda. Se eu pegar um ponto de partida L inicial, L0, o meu L sempre vai ser igual a L0 mais VT, correto? Então, eu estou escrevendo L como função do tempo, certo? E vou substituir isso aqui, ó. Então, vou ficar com del ρ, del T igual a menos ρ V sobre L0 mais VT. E agora eu vou separar as variáveis. Vai ficar del ρ sobre ρ igual a menos V dt sobre L0 mais VT. Veja que, se eu chamar L0 mais VT de U, por exemplo, fazer uma substituição aqui, né? du vai ser V dt, correto? Então, essa integral é do tipo logaritmo também. Então, tem um integral do tipo logaritmo aqui e um integral do tipo logaritmo aqui, certo? Então, vai ficar integral de del ρ sobre ρ, de ρ0 a ρ, igual a... Isso aqui não tem esse igual. Igual a integral de 0 a t de menos v dt sobre L0 mais vt.
certo? Resolvendo estas integrais, eu vou ficar com ln de ρ menos ln de ρ0. ln de ρ0, certo? É igual a... Aí aqui tem que ficar atento, ó, tem um sinal de menos, certo? Abre parênteses, aí vai ficar ln de L0 mais VT quando você tem T igual a T, certo? Então vai ficar ln de L0 aqui sobrescrito L0 mais VT, certo? Menos ln de L0. Vou copiar aqui que eu ganho tempo. Opa, peraí. Certo? E aí aqui, ó, eu fecho o último parênteses, né? Certo? Ora, se você fizer essa operação matemática aqui, você pode reescrever isso aqui, né? Como sendo inserir a equação, aí vai ficar ln de ρ sobre ρ0, certo? Ρ sobre ρ0 ln de ρ sobre ρ0, certo? É igual a... Aí veja só, aqui vai ficar menos ln, né? De... Deixa eu colocar entre parênteses para ficar mais claro. É uma fração L0 mais VT, né? Mais VT sobre L0. Ok? Vocês sabem que tem uma propriedade dos logaritmos que o número que está aqui na frente do logaritmo, ele vem como expoente para cá. Então, menos 1 como expoente vai inverter o que está aqui dentro. E tirando o logaritmo dos dois lados, né, eu vou ficar com ρ sobre ρ0 é igual a esse menos some daqui, né? E aqui vai ficar, deixa eu copiar. Ou sobre ρ0 igual a L0 mais, sobre L0 mais VT, certo? Quando você substitui os valores que você tem, porque você tem ρ0, o problema deu, 18, né? Você tem L0, 0,15. Velocidade, se eu não me engano, é 12, certo? E aí o tempo, você substitui. Ele pede a taxa de variação da massa específica do gás nesse instante. Isso aqui foi a resolução da integral como um todo. Mas como eu quero apenas o del ρ, del t, eu posso parar o meu problema aqui. Eu só fiz isso aqui para vocês verem como é que resolve para qualquer tempo, certo? Qualquer tempo que eu der a vocês, como é que eu sei? Vamos lá. Quando t igual a zero, L0 sobre L0 cancela, ρ igual a ρ0.
Quando t é igual a infinito, certo? A densidade tende a zero, porque isso aqui vai dar um número infinito, isso aqui vai dar zero, densidade tende a zero. É o que acontece. No tempo infinito, todo o gás vai sair de dentro do amortecedor e a densidade vai ser zero. E no tempo zero é o próprio ρ inicial que ele já deu. Mas o meu problema, ele se encerraria aqui, ó. Então, aqui eu vou substituir, né, os valores menos fração, né? E aí vem V é 12. Desculpa, eu estou escrevendo aqui, mas é na linha de cima que eu quero, na verdade. Aqui eu estou resolvendo a integral. É aqui que eu quero. Certo? Seria menos o ρ, que é 18, né? O V é 12, certo? E aqui eu tenho, no tempo t igual a zero, né? 0,15, certo? Então, só confirmar aqui se o cálculo estiver correto. 18 vezes 12 dividido por 0,15. 1.440, exatamente. Igual 1.440 quilogramas por metro cúbico e aqui segundo. Certo? Ok? Lembrando que o tempo t igual a zero foi definido no problema, né? Ele disse que era no instante em que começa a sair esse gás. Aqui, essa segunda parte é para qualquer tempo, tá? A resolução para qualquer tempo, certo? Então, a variação da densidade com o tempo é definida a partir dessa equação da conservação da massa na forma diferencial, ok? Alguma dúvida sobre isso aqui? Certo. Então, vamos... Tem um outro exercício aqui, esse é mais conceitual. Considere um escoamento radial e unidimensional no plano r-θ, caracterizado por V de R como uma função de R e V de θ igual a zero. Determine as condições sobre FR necessárias para que o escoamento seja incompressível. Veja, só vocês gravarem que V de R é uma função de R. V de θ é zero, certo? Aí vamos lá, escoamento incompressível para coordenadas cilíndricas. Está aqui. Se V de θ é zero, ele é constante e essa derivada aqui é zero. Então, vou ficar esse primeiro termo mais esse segundo termo tem que ser igual a zero. Certo? Então, esse terceiro termo aqui não pode ser zero, porque se ele for zero, o primeiro tinha que ser zero. E como é uma função de R, não é constante, ele não vai ser zero. Certo? Então, como isso aqui é diferente de zero, isso aqui também tem que ser diferente de zero. Portanto, a velocidade na direção z tem que ter uma componente que é função de z. Certo? Além disso, essas funções elas têm que ser dependentes do seguinte aspecto. A derivada dessa primeira com relação a R tem que ser igual à derivada dessa segunda com relação a Z, só que negativa. Certo? Então, as condições aqui são: tem que ter velocidade em Z, ela tem que ser função de Z, né? E a derivada dessa primeira tem que ser igual a menos a derivada dessa terceira. Certo? São as condições para que o escoamento seja incompressível quando você tiver um V de θ igual a zero e um V de R como função de R. Ok? Bom, assim a gente encerra a conservação da massa, mas eu já vou falar sobre conservação do momento, certo? Então vamos lá. Conservação do momento. Da mesma forma que lá na conservação da massa eu tive que fazer as considerações, olhar, lembrar que para análise integral eu olho o objeto como um todo, o volume de controle, né, finito. Agora eu preciso de olhar um volume de controle infinitesimal, né? Pelos mesmos motivos. Eu quero estudar o fluxo nessas regiões
onde a abordagem de volume de controle integral não me serve. Eu não quero saber o comportamento global do fluido, eu quero saber o comportamento do fluido em determinado ponto específico, um detalhamento, certo? A gente já viu a conservação da massa na forma diferencial, nós chegamos nessa formulação aqui, né? E nesta equação, ok? Aqui tem um resumo, um quadro resumo da equação de conservação da massa para esse fluido incompressível, escoamento em regime permanente, etc. Porém, eu vou ter que fazer a mesma coisa, aqui eu vou pular porque isso eu vou ensinar amanhã, deformação angular e deformação linear, tá certo? Também a gente vê isso, translação, rotação, são a cinemática da partícula fluida. Então aqui, ó. Agora eu vou pegar o mesmo procedimento que eu fiz para a conservação da massa, eu vou fazer para a conservação do momento, certo? Então, de novo, força igual a massa vezes aceleração, isso é a derivada do momento com o tempo, né? O momento é VDM e assim por diante. De forma que a derivada de F é igual a derivada de M vezes dV dt, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou considerar que a derivada de M é ρ dx dy dz, e dv dt, que é o divergente de t, é a derivada da velocidade v em cada uma das suas direções e no tempo. Então, dv dx u, dv dy v, dv dz w, dv dt, certo? Agora, e a gravidade? A gravidade age como? Densidade vezes gravidade vezes volume me dá o peso, certo? O que é que eu estou fazendo aqui? Gravidade vezes densidade vezes o volume dx, dy, dz, tá? Professor, porque você está colocando gx, gy, zz. Vou fazer a formulação da equação para todas as direções x, y, z. Na hora de aplicar, aí se a gravidade não age na direção horizontal, eu elimino aquele termo, certo? Então, eu tenho forças de gravidade, aqui eu tenho as forças superficiais, certo? Deixa eu ver aqui. E agora eu preciso estudar as forças superficiais. Veja só, num elemento diferencial, um cubo, você tem em cada face 3 forças. Uma ortogonal à face, que é essa força normal, é esse delta, e 2 cisalhantes à face, passam tangenciais, certo? Que são esses taus. Então, eu tenho, por exemplo, nessa face superior, tensão normal Y, e nas tensões cisalhantes Y na direção X, Y na direção Z. Para cada face, eu tenho 2 tensões cisalhantes e uma tensão normal. Então, num cubo, com 6 faces, eu tenho 12 tensões cisalhantes e 6 tensões normais, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou escrever do mesmo jeito que eu escrevi. Espera aí que passou muito aqui. Do mesmo jeito que eu escrevi para... tá aqui. Do mesmo jeito que eu escrevi para a conservação da massa, agora eu vou escrever as tensões. Então, por exemplo, essa tensão aqui, ó, é a tensão normal, YX, derivado dessa tensão com relação a Y, dy sobre 2, dx, dz é a área de atuação. Tensão vezes área, pressão vezes área, me dá força. Fazendo isso, positivo para o lado direito, negativo para o lado esquerdo. Positivo para o superior, negativo para o inferior. Positivo para o frontal, negativo para a parte de trás, né? A parte traseira aqui. Então, tudo isso aqui, eu vou fazer a mesma somatória que eu já fiz lá na conservação da massa. Só que agora os termos são um pouquinho maiores, porque eu tenho, por exemplo, na direção X, ó, a tensão normal em XX, mais a variação dessa tensão, menos a tensão normal em XX, menos a variação dessa tensão. Então, estou pegando X aqui, né? X na frente, né, na lateral direita, e na lateral esquerda. E as outras duas são as tensões cisalhantes também atuando na frente e atrás, certo? Veja que vai se eliminar as tensões principais e fica só a derivada, só que vai ficar isso aqui, menos com menos dá mais, vai dar isso aqui sem esse 2, onde a mãozinha está em cima, tá?
esse dx multiplica dy dz. Aí daqui vai resultar dy que multiplica dx dz. E aqui vai resultar dz que multiplica dx dy. Então, minha equação vai resultar a derivada da tensão normal em x com relação a x, mais a derivada da tensão cisalhante y de x com relação a y, mais a derivada da tensão cisalhante z de x com relação a z, vezes dx dy dz. Isso tudo é só a força na direção x. Vou ter que fazer a mesma coisa na direção y e direção z. Economizando para a vida de vocês, aqui é só escrevendo a mesma equação, só com direção x, direção y, direção z. Tá? Então, veja, eu só reescrevi, não fiz todo aquele equacionamento, mas está aí, né? Então, você tem aqui, ó, forças de gravidade mais forças superficiais. Isso é só a primeira parte, FB mais FS. Certo? Somado com... Ó, aqui é o somatório das forças na direção x, certo? Por que que ele está colocando esse dx, dy, dz? Ele está eliminando esse termo porque ele aparece como evidência em todos os locais, certo? Então, você subentende que ele pode ser eliminado, ou seja, dividir tudo por volume. Então, aqui é só a reorganização e eu vou ficar com a seguinte equação. Ó. Gx, gravidade. Isso aqui, forças superficiais. Então, isso aqui é FB, isso aqui é FS. Isso aqui veio lá daquelas integrais. Essa primeira parte, ρ, del U, del T, corresponde àquela integral que varia com o tempo. E essas três aqui correspondem àquela integral que não varia com o tempo. Certo? Então, essa é a minha formulação do momento linear. Aqui está a equação completinha do momento linear. Certo? Essa equação, apesar de ser muito importante, mas ela é pouco usual. Por quê? Porque os problemas que ela resolve, se for em 3 dimensões, por exemplo, vocês já viram o problema que vocês estão se metendo, né? Resolver uma equação diferencial que tenha 3 dimensões. Dá muito trabalho. Porém, ela pode ser trabalhada, né, pensada, por exemplo, para gerar as equações de Navier-Stokes. O que é a equação de Navier-Stokes? É essa mesma ideia, né, do que a gente já viu aqui, só que agora aplicada para um fluido newtoniano, certo? E para um escoamento unidimensional laminar, né? Fluido newtoniano tem aquela regrinha aqui, tal é igual a mi du dy, não é isso? Que a gente aprendeu. Só que aquilo é para uma dimensão, ó. Tá vendo? Ó? Tal é igual a mi du dy. Quando você tem para mais de uma dimensão, no caso tridimensional, você tem essas equações aqui, ó. Tal yx, que é igual a tal xy, é igual a mi dv dx mais du dy, certo? Eu me lembro quando eu fiz o meu mestrado, eu tinha uma disciplina fenômeno de transporte que a gente viu isso aqui e uma das questões da prova foi fazer essa dedução todinha, né? Deu 14 páginas, que tem muita derivada. Então aqui, ó. Deriva, aí veja só, isso aqui é tensão de cisalhamento. Olha lá na equação do momento linear, você vai ver que ela está derivada com relação a y, né? Ou com relação a z, tem 2 vezes cada uma. Tal yx é derivada com relação a y e com relação a x. Tal zx é derivada com relação a z e com relação a x, e assim por diante. Fazer cada derivada dessa, substituir naquela equação lá em cima, certo? A tensão normal, ela pode ser escrita como a pressão menos essa variação aqui, certo? Isso para fluido newtoniano, também tem uma dedução matemática para isso, mas não é importante que vocês saibam essa dedução, ela está disponível em alguns livros, de forma que minha equação fica assim, ó, as 2 primeiras linhas é uma equação só, tá? Depois ela repete na linha seguinte. Então, ele vai sumir, né, esse termo do gradiente da velocidade vezes mi, né? Olha aí, uma diminuição no meu tamanho da minha equação, né? E aí eu vou ficar com a equação com essa forma aqui, certo? Essa equação, ela pode ser descrita como, de novo, a força de peso, forças superficiais e aquelas integrais que é aqui, ó, ρ du dt, certo?
Quando você faz todos os cancelamentos, que aí eu não vou passar tempo fazendo isso aqui com vocês, eu vou chegar nessa equação para um escoamento incompressível com viscosidade constante. Ou seja, a equação de Navier-Stokes nada mais é do que a equação de conservação de momento linear, só que com escoamento incompressível, densidade não varia, e viscosidade constante. Ou seja, já são duas condições bem restritas. E minha equação fica reduzida a isso. Rho du dt, isso aqui corresponde àquela integral que varia com o tempo, mas esses três termos correspondem àquela integral que não varia com o tempo, igual a rho gx, isso aqui corresponde à força de campo, gravidade, menos dp dx mais mi du ao quadrado, dx ao quadrado, du ao quadrado, dy ao quadrado, du ao quadrado, dz ao quadrado. Ou seja, esses termos aqui são as forças superficiais, pressão direta e a viscosidade atuando em todas as direções, certo? Ok? Essa é a equação do Navier-Stokes, que vocês vão ter que saber decorado para a prova. Brincadeira, vocês vão saber decorado que vocês vão usar muito, mas vai ter na prova essa equação para vocês poderem usar, certo? Essa equação, né? Ela é importantíssima para a descrição de análise diferencial. E aí eu vou logo dizendo a vocês que vocês precisam saber mesmo dela, que cai na prova, com certeza. Nessa parte aqui de análise diferencial, tem 3 assuntos potenciais. Navier-Stokes, conservação da massa e cinemática de partícula, que a gente vai ver amanhã. Se eu tivesse que sortear um dos 3 assuntos, sempre ia cair Navier-Stokes. Então pode cair Navier-Stokes e mais alguma coisa, mas Navier-Stokes é certo. Não tem dúvida, certo? É igual a sorteio do juiz no Brasileirão. A gente já sabe quem é o cara que vai ser sorteado. É aqui a mesma coisa. A questão vai ser do Navier-Stokes, sem dúvida, certo? Quando existe uma outra redução dessa equação, que é considerar a viscosidade zero. Isso só é verdade, efetivamente, num espaço, por exemplo, certo? Porque viscosidade zero significa que o fluido não tem atrito. Não tem nenhum fluido na Terra que não tem atrito. Então, viscosidade zero vai sumir todo esse termo aqui. Então, vou ficar com esse termo aqui, que é ρ vezes o divergente da velocidade, mas é igual a ρg menos dp dx. Então, eu posso reescrever esta equação com esse formato. Ρ divergente igual a ρg menos o gradiente de P. Essa equação é chamada equação de Euler, certo? Que ela é a equação de Navier-Stokes para um escoamento incompressível com velocidade constante e igual a zero, com viscosidade constante e igual a zero, certo? A equação de Euler, escrita de forma mais comprida, é essa aqui, também vai desconsiderar as tensões de cisalhamento, certo? E aí eu vou chegar nessa forma geral da equação de Euler sem as tensões de cisalhamento e com a pressão, desculpa, a pressão não. As tensões normais sendo escritas na forma de P. Então, vou ficar com ρg menos dp dx igual a ρ vezes o divergente da velocidade, certo? Essa é a equação de Euler. Amanhã, a gente vai fazer exatamente os exercícios disso aqui e ver cinemática da partícula, certo? Eu não vou começar porque os exercícios são um pouquinho compridos. Se eu começar agora, talvez vocês se percam para amanhã. Então, amanhã fica mais fácil da gente começar zero o exercício e resolver, ok? Não deixem de estar presentes amanhã e, de preferência, logo do início, se possível. Depois, se não puder estar, veja o vídeo, porque essas resoluções das equações de Navier-Stokes, elas requerem alguns passos que tem que ter cuidado, porque você vai ter uma hora que você vai resolver uma equação diferencial de segunda ordem, né? Então você vai integrar 2 vezes alguma coisa. Então, se você errar na construção dela, o que é zero, o que não é, por que cancela, por que não cancela, você vai chegar numa equação que você vai passar o dia todinho, não vai resolver e ainda vai estar errado, né? Então, vocês venham atentos amanhã para a gente conseguir fazer
esses exercícios com calma. Eu vou fazer passo a passo as integrações, os cortes, certo? Para que vocês possam ficar bem tranquilos quanto a isso, ok? Alguma dúvida, gente, sobre essa parte mais conceitual e de conteúdos? Então, se não tem, eu vou parar aqui a gravação e desejar boa tarde para vocês, certo? Tenham uma ótima semana.